Estamos recebendo aqui o presidente da AMM, Associação Mato Grossense dos Municípios, Neurilan Fraga. Bom dia, presidente. Bom dia, Paulo. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan, desse programa líder de audiência neste momento. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer em recebê-lo. Como andam as andanças, Neurilan? Tudo tranquilo, Paulo. Muito trabalho, né? Tranquilo mesmo? Tranquilo mesmo. A gente fez uma conta aqui, bem por baixo, sobre o apoio que você diz ter para a reeleição e que o Bortolini diz ter. A gente deve estar com uns 240 municípios, 250 agora. E nós só temos 141, né? Pois é, essas contas não fecham. Como é que estão as suas andanças desses 240 municípios? Paulo, deixa eu até confessar para você que eu não tenho viajado para o interior do estado. Eu não tenho feito campanha visitando município por município. Até porque meu dia a dia é muito corrido, eu estou muito concentrado, muito focado nas questões relacionadas aos municípios, principalmente agora com a reforma tributária, né? Eu participei ativamente do primeiro processo na Câmara, né? Todas as semanas em Brasília, nas reuniões, reunindo com o relator Aguinaldo Ribeiro, lá da Paraíba. Fizemos algumas emendas, né? Quando eu falo fizemos algumas emendas, o movimento nosso, municipalista nacional, eu faço parte, estou na vanguarda do movimento. Fizemos algumas emendas, muitas foram aceitas e outras foram rejeitadas, né? Então, o meu foco está muito na questão relacionada à vida dos municípios. Agora, eu tenho conversado com os prefeitos, aqueles que vão na IMM, que me ligam, eu ligo, né? Tenho feito também esse papel meu aí de pedir o apoio, pedir o voto. Eu estou muito consciente, né, da seriedade que é fazer política, né, e garanto para você que os números que eu tenho falado são os números que eu tenho observado, conversando no tete-a-tete aí com os prefeitos. Prefeito fala a verdade assim, eu falo, eu voto em você, porque tem gente que fala assim, eu voto em você e voto em você também, mas eu voto só. Mas é muito pouco, Paulo, entendeu? Os prefeitos têm um grau de consciência muito grande, entendeu? É diferente, muito bem diferente de uma eleição geral, né? Então, pode ser que tenha alguns que tenha se vê assim numa situação de aperto, né, de muita pressão, e aí termina falando que vai apoiar e lá na frente pode não acontecer. Não é o meu caso, né? Eu não insisto, eu não persisto, eu não pressiono, né? Eu peço apoio, falo, olha, vou lhe apoiar, vou votar em você, tá ok. Se falar não vou lhe apoiar, já tem outro candidato, também tá ok, não muda nada. E eu não sou ficar ligando, como eu não estou viajando, então eu não sou ficar ligo uma vez hoje, amanhã estou ligar, fico ligando 3, 4, 5, 6, 10 vezes, pondo outras pessoas para ligar. Eu não faço isso, né? Eu deixo o prefeito muito livremente, né, para escolher o que ele acha que é melhor. Porque se a gente fizer a conta do número de municípios que temos aqui, dos votos falados até agora, tem de duas uma. Ou tem alguém que está mentindo dos votos que tem, ou estão mentindo que vão votar. Exato. Porque assim, eu vou votar em você, vou votar em você. Mas eu garanto para você e para os ouvintes, né, que estão nos acompanhando, que hoje eu tenho quase 100 apoios. Eu tenho mais de 90 prefeitos me apoiando. Eu já me apoiando e que vai votar. E se você lá uns 2 meses atrás, quando começou o processo político da eleição, né, eu tinha mais de 100 apoios, tinha 101 apoios. Você perdeu um só? Não, eu perdi aí eu acho que uns 6, 7, entendeu? Então eu devo estar na casa dos 93 a 95. E tenho ainda alguns, né, tem alguns prefeitos que estão na dúvida, né, que podem, né, desses alguns, podem um poucozinho ainda votar em mim. O que a gente tem lá acompanhado, né? Agora, se você me perguntar, Neurilan, como é que vai chegar lá dia 2 de outubro? Eu posso perder também? Posso perder alguns apoios, né? O processo tem uma certa dinâmica. A eleição não? A eleição não. Apoios. A eleição não. A eleição, se Deus quiser, eu vou continuar trabalhando em prol dos municípios de Mato Grosso e do Brasil. Porque o que a gente tem acompanhado na mídia é que volta e meia, quer dizer, toda semana tem prefeito declarando apoio ao seu único adversário até agora, lá o Léo Bortolini.
toda semana tem isso. A impressão que dá, que está vendo um movimento. O que você está dizendo aqui é que são pessoas que já não votavam em você e não pessoas que votam em você que estão indo para o lado dele. Sim, o que aconteceu muito, eu vi, acompanhei pelas mídias sociais, pela imprensa, né, prefeito fulano, né, deixa o Neurilã, mas aquele prefeito não era já, entendeu? Não fazia parte do grupo de apoio. Se você pegar o prefeito Alexandre de Campo Verde, que saiu a matéria falando que ele tinha deixado de me apoiar, ele desde o início não era do meu apoio. Prefeito Rafael de Campo Novo do Parecis, ele era um dos candidatos contra mim. Prefeito Nelson Paim de Pochoré era um dos candidatos contra mim. Prefeito Edu de Itanhangá era um dos candidatos contra mim. Quer dizer, usaram muito essa estratégia de querer demonstrar que eu estava perdendo apoio, né? Eles já não eram meus eleitores. Agora, eu perdi alguns apoios, sim, né? Eu perdi alguns apoios, mas foram muito poucos. Posso perder alguns outros? Posso. Como posso ganhar também, né? Mas ainda eu estou muito convicto, muito consciente, muito tranquilo que vou continuar ainda mais por 3 anos na MM. E os deputados, a Assembleia Legislativa, como é que tem agido até agora? Você vê movimentos aqui e ali, de gente que agora estão em recesso, as pessoas estão lá, estão fazendo reuniões, inclusive pró seu adversário. Essa não participação do próprio governador, que fala assim, entre aspas, eu tenho meu candidato, mas não fala quem que é. E a Assembleia, que alguns deputados falam abertamente, não, vamos fazer aqui um grupo favorável ser contra o meu Ivan. Exato. Nós temos, por exemplo, a posição do governador. O governador foi muito claro, muito objetivo, muito coerente em determinar e falar isso publicamente, que o governo está fora do processo eleitoral da MM, né? Inclusive, eu tenho conversado muito com o secretário-chefe da Casa Civil, o deputado Fábio Garcia, e ele mesmo fala isso, que expressamente o governo está fora do processo por uma recomendação do governador. O Mauro Carvalho já falava isso também ou não? Também está fora do processo. Inclusive, antes do Mauro Carvalho assumir o Senado, o governador, junto com ele, me chamaram e me comunicaram isso oficialmente na parte da manhã. E na parte da tarde chamou o Leonardo e também comunicou que o governo estava fora. Fez um comunicado oficial a nós dois. Depois declarou publicamente. Com relação à Assembleia, os deputados têm simpatia, né? Por exemplo, a deputada Janaína, né? E praticamente todo o MDB, né? Colocaram como uma posição do partido de apoiar o Leonardo, né? Então, esses estão na campanha do Leonardo. O ex-deputado José Geraldo Riva está também ligando para prefeito, pedindo para prefeito, pressionando o prefeito a votar no Leonardo, porque o Leonardo, segundo as informações que me chegam, de prefeitos que participaram de reunião, que receberam ligações, é de que a MM seria uma base de apoio político para a Janaína, a deputada Janaína, ser candidata a governadora ou senadora. Ela quer, de todas as formas, a MM para poder usar a MM para esse projeto político pessoal dela, né? Isso são informações que os prefeitos me passam, tá? Você tem o Iraí Maggi também ligando para alguns prefeitos onde ele tem propriedade, pedindo voto para o Leonardo. Você tem presidente de sindicatos rurais ligando para prefeito pedindo voto para o Leonardo, pastor de igreja ligando para pedir voto para o Leonardo. Então tem um grupo muito grande, né, fora do eixo, inclusive do eixo político, pastor de igreja, sindicatos rurais, o rei da soja, ligando para prefeito pedindo apoio para o Leonardo, né? Eu tenho. Por que a MM ficou tão importante assim? É porque a MM, quando eu assumi lá em 2015, a MM não representava quase nada. Era uma entidade que era um cabidão de emprego, né? Não tinha musculatura política e institucional, não prestava serviço. Era lá um órgão que, né, só tinha 62 prefeitos associados, né? Hoje não, a MM é uma entidade que tem
além de ter a capilaridade no interior, em todos os municípios, ela tem um crédito junto às instituições, junto aos demais poderes, né? Junto ao Tribunal de Contas. A MM hoje é um grande parceiro do Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas é um grande parceiro da MM. No TJ, né? No Ministério Público, na Defensoria, na Assembleia, junto ao governo. Então virou uma instituição muito forte, né? Tudo isso é resultado de um trabalho que a gente vem fazendo de 2015 para cá. Você está dizendo que esse grupo está criando a MM agora para projetos políticos, não tem nada a ver com prefeitura e com o trabalho da MM, é isso? Não tem, pelo menos é que os prefeitos têm me falado das reuniões que eles participaram, né? E qual que é o interesse, por exemplo, do deputado Riva, ex-deputado Riva, ligar para o prefeito pedindo apoio? Né? E ele coloca para quem ele ligou, que me falaram, que é um projeto da Janaína, um projeto pessoal da Janaína, né? Então, tem esse contexto. Mas com tudo isso, né, eu acredito fielmente na palavra, no comprometimento dos prefeitos, né, que vão saber escolher o que é melhor para os municípios. Vinícius. Muito bem, né? Bom dia, né? Bom dia, te cumprimentar Vinícius. agora no ar, né? Obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Sempre bom encontrar contigo, né? Obrigado pela tua aceitação. Bom, o que eu quero te perguntar? Lembrando que não são todos, acho que são 128 filiados hoje, né? São 130 filiados, mas direito a voto só tem 128. Então nem todos os 141 votam para ajudar nas contas aí. Exatamente. Né? Tem esse detalhe, né? Mas o que eu quero te perguntar, tem a questão assim, o Riva quer retomar o que era dele, né? Porque houve um ciclo ali de 6 presidentes ligados ao Riva ali, né? O Pedro lá de Jauru, o Ezequiel de Reserva do Cabaçal, né? Teve o Chiquinho do Posto lá de Jucimeira foi o último, né? Desse ciclo aí. O próprio Cidinho foi presidente da MM também, né? E o Meraldo lá de Acorizal, né? Foram 6 presidentes ali vinculados ao Riva. Então o clã Riva quer retomar o que era dele, né? Isso é bem notório, né? Mas assim, algumas críticas que pesam contra você é a questão do tempo, né? De várias eleições sucessivas, né? E de você ser ex-prefeito também. É uma bandeira, né, que o Léo está levantando. Olha, tem que ser um prefeito, né? Foi uma mudança que você fez no estatuto, né? Para permitir que ex-prefeitos pudessem ser presidentes da MM. E ele está crítico a isso, né? Como é que você vê essa situação? Veja bem, eu tenho até classificado isso como uma hipocrisia momentânea, né? Hipocrisia momentânea. Porque esse grupo, né, que alguns prefeitos que estão no centro, né, no núcleo central desse grupo, eles estão com levantar esse discurso, mas alguns deles, inclusive, são prefeitos de um determinado município. Por exemplo, o Rafael de Campo Novo do Parecis. Ele é prefeito lá em Campo Novo do Parecis, está terminando já o 2º mandato lá. E ele tem pretensão de transferir o título para Tangará da Serra para ser prefeito de Tangará da Serra. Quer dizer, ele quer continuar no poder, né? Lá em o Leonardo Farias, lá de Novo São Joaquim, também quer transferir o título para Barra do Garça para ser prefeito em Barra do Garça. Quer continuar. E se pudesse ter 3, 4, 5 reeleição como prefeito, todos eles seriam candidatos à reeleição. Então eu falo hipocrisia momentânea porque isso é só no momento político que falam isso para poder ter uma simpatia da população, né? Ter uma simpatia perante a sociedade. Mas no fundo eles não todos, é a raríssima exceção que não pensa continuar sendo candidato. Agora, no caso da MM, o que aconteceu? Nós somos filiados à Confederação Nacional dos Municípios. Nós somos ligados, eu faço parte da diretoria da Confederação Nacional dos Municípios. O que houve, não só a MM, a Associação dos Municípios de Mato Grosso, como dos outros estados, né, padronizaram o seu estatuto de acordo com a nossa confederação. Lá na confederação, o mandato é 3 anos, aqui era 2 anos, então nós padronizamos 3 anos. Lá na confederação, os ex-prefeito pode ser presidente da confederação, aqui nós padronizamos. Lá na confederação, pode ser candidato quantas vezes quiser, e quem escolhe são os prefeitos.
né? Então, nós padronizamos de acordo com a confederação. E a confederação, você mesmo sabe, Vinícius, sim, que o Paulo Zygoski está há 25 anos lá. Não é que eu quero ficar 25 anos na Associação dos Municípios, mas eu estou dando um exemplo. E também o presidente de associação de município ou da confederação é um cargo diferenciado, não é um cargo de prefeito, de governador, de presidente da República, que tem dinheiro para poder usar a máquina pública, né, para poder conquistar o voto e etc. Na verdade, o presidente de uma associação do município passa a ser um executivo, como se fosse um executivo de uma empresa, né, que tem ali para gerar bons resultados para a empresa. No caso nosso, gerar bom resultado para os municípios. E um ponto fundamental, que são os prefeitos que estão no mandato que escolhem, né? E aí tem um contraponto ainda que eu quero fazer. Vamos imaginar o prefeito de Colniza, entendeu? Ele, no mandato, jamais ele vai poder ser presidente da Associação dos Municípios, pela distância que ele está, entendeu? E ele pode ser um excelente gestor, poderia ser um excelente presidente da associação, não pode, porque não há como compatibilizar, né? Exatamente. Então, ele fora do mandato, ele pode vir ser presidente da instituição e contribuir com os municípios de Mato Grosso, contribuir com o estado de Mato Grosso. E hoje eu tenho assim, falo com a maior tranquilidade, com a maior humildade, que não dá para alguém ser prefeito, mesmo que seja próximo de Cuiabá, e presidente da instituição. Aquilo que você perguntou, Paulo, a MM virou o bicho o bicho da goiaba, é porque hoje ela tem ela tem um compromisso de tão grande, né? O presidente tem que estar. Para você ter ideia, eu dedico o meu tempo todo para a MM, né? Não estou dando conta de atender todos os compromissos que a MM hoje demanda ou oferece. A MM hoje é a associação mais moderna do Brasil, a mais estruturada do Brasil, né? E que presta uma gama muito maior, muito grande de serviços para as prefeituras. Somos a referência hoje no Brasil. Por isso, talvez aí seja toda essa cobiça que ela está despertando, esses interesses todos. Um outro componente também, né, que eu quero te trazer é o seguinte: temos dois pré-candidatos a governador colocados hoje, que é Carlos Fávaro, dois senadores, né, Wellington Fagundes e Carlos Fávaro, né? E você é vinculado ao Wellington, né? Você está afiliado ao PL, né? Você tem o vínculo político com o Wellington. Você falou do Eraí, o Eraí é o padrinho do Fávaro, né? Só sabemos disso. Então você vê também esse componente aí também dessa disputa já prévia para o governo do estado aí entre o Wellington e Fávaro? O Fávaro está na campanha, né, do Leonardo Bortolin. Ele está apoiando o Leonardo. No caso do senador Hélio Fagundes, o senador Hélio Fagundes está neutro. O senador Fagundes não está me apoiando, né? E eu respeito a posição. Eu não sou de pressionar, de ficar pedindo, não. Se quiser me apoia de forma espontânea, né? Mas eu não vejo por esse lado, até porque não há um embate, né, do senador Hélio Fagundes na minha campanha, está pedindo, está falando e tal. Eu acho que é mais aí o Iraí, né, com seus interesses, o Primavera é um município do agro, né? E provavelmente o Leonardo deve ter insistido que ele entrasse no processo. Aí, como pastor de igreja, né, tem um pastor de uma igreja aqui, estadual, está pedindo para os pastores lá dos municípios falar com os prefeitos. Alguém da FAMATO também está pedindo para o presidente do sindicato falar com o prefeito, né? Aliás, o presidente da FAMATO ligou inclusive para um prefeito, né? E o prefeito me falou. Eu não sei quais os interesses, mas eu quero dizer o seguinte: quem vota são os prefeitos, e eu acredito muito, viu, Paulo, na palavra dos prefeitos. Então, né, porque um mérito teu importante, que é o seguinte:
A realidade de Mato Grosso não é Tangará, não é Campo Novo, não é Primavera, Campo Verde. É Araguainha, Ponte Branca, né? Torixoréu, Tesouro, né? Você vocaliza muito, né, esses municípios, né, menos dinâmicos, né, de uma economia. Até porque você vem de um deles que é a Nortelândia, né? Você foi prefeito lá de Exatamente. Nortelândia, município do Garimpo, né? Você vê que há esse racha, né? Há uma elite do agro querendo se fazer representar contra esses municípios menos globalizados, né, menos integrados na economia. Exatamente. Se você vê o número de apoio, né, que eu tenho, quem me apoia, o perfil de quem me apoia e o perfil de quem apoia o outro candidato. Então tem essa. Porque eu também, assim, no meu trabalho, no meu dia a dia, eu dou muita atenção para todos os prefeitos. Eu trabalho por 141 municípios, mesmo para aqueles que não são filiados. Eu trabalho muito, né? E dou uma atenção extremamente especial para os menores, para os médios, porque eles têm um grau maior de dificuldade, né? Se você não pode pegar Sorriso, por sinal Sorriso me apoia, o prefeito Ari Lafim me apoia, né? Você não pode pegar Sorriso e querer comparar com Serra Nova Dourada. O grau de dificuldade de Serra Nova Dourada é muito grande. Então eu tenho esse entendimento que eu tenho que dar uma atenção muito especial para o prefeito lá de Serra Nova Dourada, para ajudá-lo a fazer uma gestão eficiente, fazer uma gestão transparente, uma gestão que tenha bons resultados para a população. Porque todo o nosso trabalho é preparar os prefeitos, os gestores, as suas equipes, para que essas gestões sejam de resultado para a população. Por exemplo, nós estabelecemos uma parceria com o Tribunal de Contas, através do conselheiro José Carlos Novelli, que no ano passado capacitamos quase 10 mil servidores das prefeituras. Se você prepara o funcionário da prefeitura para fazer uma gestão com qualidade, quem ganha com isso é a população. Eu tenho acompanhado, eu estava lá como repórter no dia que você ganhou a eleição do Otaviano Pivetta. Estava lá, acompanhei isso. Eu acompanhei depois, já te entrevistamos algumas vezes nessa longa estrada da vida. E eu, pessoalmente, noto uma diferença. E pode ser por conta dos governos que são diferentes, né? Houve tempos em que você era um porta-voz muito mais atuante dos prefeitos. Que você vinha para a capital com todas as demandas. Que você trazia isso para cá e as dificuldades que eles encontravam e buscava soluções. E apresentava isso. O que aconteceu nesse tempo todo? Houve uma diminuição da sua participação, eu não sei se por estar com muito trabalho, ou se não gosta muito de imprensa, enfim, o motivo disso, mas você se afastou um pouco disso. E pode parecer que você está menos representativo. Isso é uma colocação que estou te fazendo para você analisar. Os governos mudaram, e os governos têm relacionamentos diferentes com as prefeituras. Em uns momentos são mais importantes, em outros são menos importantes. Agora, tem características que só quem vive o dia a dia de municípios pequenos e com grandes dificuldades que consegue ver e ajudar. Mas eu não tenho visto você fazendo esse papel, pelo menos para conhecimento geral. O que aconteceu com o Neurilan que levava esse tipo de informação, que fazia esse tipo de trabalho, inclusive para trazer outros municípios para dentro da MM e poder ajudá-los? Nós temos, eu não sou muito das redes sociais, né? Se você for pesquisar a minha rede social, é muito pequena, né? Eu dedico bastante, trabalho bastante e Paulo, essa leitura sua está equivocada, né? Nós temos hoje uma participação muito grande, muito maior ainda na vida dos municípios do que antes, né? O que acontece é que eu não tenho trazido isso ao conhecimento da população, é porque eu sou meio avesso a estar usando as redes sociais. É um grande defeito que eu tenho no mundo moderno que nós já vivemos, né? Eu não faço isso, não trago isso ao conhecimento da sociedade, né? E também você colocou uma coisa muito importante, a questão mudou o governo, o comportamento do governo e tal. Naquela época, lá atrás, principalmente no governo Pedro Táxi, né, eu tive um enfrentamento muito forte com ele, né? Nós enfrentávamos todas as semanas, porque ele não repassava o dinheiro
do FETAB, ele não repassava o dinheiro da educação, ele não repassava o dinheiro do ICMS, não repassava o dinheiro da saúde. Então, eu ia para o embate, e esse embate, né, era público. Então, a imprensa, né, divulgava mais, acompanhava mais, porque o embate era público, era nas reuniões abertas. Então, naquele momento, eu vivi assim, muito exposto, né, no debate que eu tive com o Perutax. Agora, no governo Mauro Mendes, é diferente. Né? Ele cumpre religiosamente, né, rigorosamente, os seus compromissos com os municípios. Então, não há esse debate, esse enfrentamento com o governo atual, porque ele está cumprindo o papel dele, está fazendo a sua, né, quer dizer, o seu dever de casa, cumprindo o seu dever de casa. Então, esse é um ponto também que nós devemos levar. Né? E muito pelo contrário, né, de buscar prefeito para estar na MM, nós tínhamos 62, hoje nós estamos 130. E eu acredito que... Só está faltando 3 ou 4. Que eu acredito que aí no decorrer ainda do tempo, ainda daqui para o final do ano, eu acredito que nós vamos ter aí mais uns 6, 7 filiados. Vai ficar 1 ou 2 aí que não vão estar filiados. Esse é um trabalho que eu faço, né, assim, sem alarde. Na minha campanha mesmo, eu não gostaria de estar aí expondo colegas prefeitos ou expondo lideranças, né, como eu citei agora há pouco, o Iraí, pastor, tá, não gostaria de estar fazendo isso, sabe? Porque eu tenho esse jeito de não como que é, alardear, não ficar expondo ninguém, é meu perfil, Paulo. Então, se precisa ir para o enfrentamento seja aqui privado ou público, né, eu vou com certeza ter a coragem total para fazer isso, mas eu tenho trabalhado muito em defesa dos municípios de Mato Grosso e do Brasil, porque eu faço parte do Conselho Político lá em Brasília, estou quase toda semana em Brasília, muitas vezes, né, e trabalhando muito aqui em prol dos municípios do estado. É isso, talvez falte um pouquinho de divulgação. Sim, exatamente. É o que falta. As suas idas a Brasília. É o que falta, o que falta. De vez em quando eu até falo com a minha equipe de comunicação lá, com a Malu, que é sua amiga. Mas parece que você também não é fácil, né? Deixa eu defender a Malu. Deixa eu defender a Malu. Você não é fácil também. A Malu eu falei, Malu, e aí? A Malu falou, mas o senhor sai, vai para as reuniões, não avisa. Como é que eu vou descobrir depois? O senhor já está numa outra reunião. Né? Ela me cobra muito, mas é uma questão minha, né, pessoal minha, que eu preciso, inclusive, corrigir, porque nesse mundo moderno a gente não pode ficar alheio. Pode pesar nos momentos que nem agora, assim, por exemplo. Mas deixa eu perguntar para você aqui sobre o futuro de Neurilan, né? Na tua vida, presidente da MM deu e chega, é isso? Você teve a tua família, né? Você tem um irmão que foi deputado há muito tempo. Teve um momento que você estava preparando, a gente sentia que você estava se preparando para ir à federal, inclusive, e tal. Por um monte de questões, você recolheu o FLAP à época. Mas isso nunca mais, né? Não se fala mais, quando se fala em campanhas políticas, seja para qualquer forma, a não ser para a MM, não se tem mais o Neurilan, não se cita mais o Neurilan. E nem sequer como apoio, né? Não apoia nem isso. Está sem grupo, o que aconteceu? E deu e chega, você, presidente da MM, até quando deixarem e vou pegar meu saco de comida? Não é isso. Eu tive alguns problemas, né? Eu tive problema de ordem familiar, né? De saúde na família, e achei que também não era o meu momento. Eu tive um momento para uma candidatura a deputado federal, né? E por outras razões eu tive que recuar da minha, né? Eu sou muito ponderado, né? Então, naquele momento aconteceu o que aconteceu com o Domingos, com o teu irmão. Mas não teve a questão que aconteceu com ele, não pesou na minha decisão. Foi na mesma época. Mas não pesou na minha decisão, de não ser candidato. Foi uma questão mais de ordem familiar e também um número muito grande de prefeitos pediram que eu deveria continuar na MM e não postular uma candidatura a deputado federal.
E minha base eleitoral, quem que é? São os prefeitos. Se a maioria vem e fala, olha, nós queremos você aqui, entendeu? Como que eu vou ser candidato se minha base eleitoral gostaria que eu ficasse aqui? Esse foi um ponto fundamental, foi um ponto assim, muito pesado na minha decisão de recolher o FLAP aí, não ser candidato a deputado federal, com todas as chances de ganhar. Essa eleição passada não era o meu momento. Não era o meu momento, o movimento... você vê que a maior parte dos nossos deputados federais foram eleitos nessa onda bolsonarista, né? Então a população queria isso, então a gente também tem que saber dosar, saber medir, né? Agora, se você pergunta qual que é os seus planos políticos aqui para frente, eu tenho a pretensão de no ano que vem disputar aí a Confederação Nacional dos Municípios, ir para Brasília para a Confederação Nacional dos Municípios. Se caso Paulo Zygoski, que já está há 25 anos no mandato, ele não for candidato. Eu já comuniquei para ele, se ele for candidato, eu vou apoiá-lo e provavelmente eu serei, né, um vice-presidente, primeiro vice-presidente. Mas se ele está com problema de saúde, se ele não for candidato, né, eu serei candidato. Nesse caso, você pode acumular as duas, Norlan? Não. Você tem que renunciar aqui. Eu renuncio aqui lá. E vou para lá. Então, seu vice aqui vai ficar valiosíssimo, então, né, diante dessa informação. Pode estar sumindo, porque nós somos três. Não é ruim para a campanha divulgar isso. Olha, eu quero ganhar, mas não sei se vou ficar. Não, veja bem. Esse é um projeto que eu tenho futuro. O Estado ganha, né? É um futuro. Se o Paulo Zygoski não for candidato, eu tenho grande chance de ser presidente da Confederação, entendeu? Porque são 3 pré-candidatos, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Minas Gerais levam vantagem, porque lá tem mais de 800 municípios. Sim. Mas como a gente contabiliza os municípios do Brasil, e o Paulo Zygoski, se ele falar que é candidato para mais de 10 anos para frente, todos nós apoiamos, pelo resultado que ele traz, que ele apresenta, né? Então ele é um candidato fortíssimo. Se ele recuar e falar, Neurilan, você é meu candidato, evidentemente eu estarei pronto para isso. Deputado estadual, federal pelo estado de Mato Grosso aqui não? Por enquanto não. Prefeito também não? Não. E por quem enquanto, é seu vice aqui, Neurilan? Só por curiosidade, quem é seu vice aqui na MM? Quem? Quem assumiria, no caso, né, do Não, eu estou montando a chapa ainda. Nós aqui também, é igual a Confederação Nacional dos Municípios, lá tem 5 vices, aqui também tem 5 vices. Se o Léo resolver recuar e querer ser seu vice, eu sei. Não, eu sou. Inclusive, alguém já andou falando isso comigo, o próprio vice-governador Taviano Pivetta. Eu falei, eu estou aberto ao diálogo, né? Eu tenho um grupo político hoje, eu tenho um grupo político de prefeitos que me apoia. Evidentemente, a gente vai conversar. Eu estou aberto ao diálogo. Tem que ver se o projeto dele combina com o meu projeto, se o meu projeto combina com o dele, tem todo ainda aí um meio de campo para fazer, mas eu acho que ele deve continuar candidato, né? Isso é bom, renova, faz faz parte da democracia, né? Você ter a disputa eleitoral. Você vê alguma chance, Neurilan, de fundar uma outra associação? Porque você sabe que em alguns estados tem mais de uma associação, né? Minas, por exemplo, acho que Rio Grande do Sul também, né? Tem. Alguns falam, não, vamos criar uma outra associação, né? Para concorrer com o MM. O que você acha? Pois é, eu vejo assim esse discurso tão antagônico, tão incoerente, porque se você, né, prega a democracia, que tem que ter renovação, oxigenação, mudança, alternância, como que você também ao mesmo tempo fala, se eu perder a eleição, se a gente perder a eleição, nós vamos criar uma outra associação. Quer dizer, não respeita o resultado das eleições. Você pode até falar, não, nós vamos montar outra associação, mas nós não vamos participar da disputa de agora. E criar uma outra associação. Agora eu participo da eleição, eu perco a eleição e falo, agora vamos montar uma outra associação. E aí, Vinícius, você tem razão, Minas Gerais tem muitas associações micro-regionais. Santa Catarina tem muitas associações micro-regionais. Rio Grande do Sul, muitas associações micro-regionais. Mas aonde tem muitas associações, é onde o movimento municipalista é mais fraco.
Porque essas associações micro-regionais, ela tem um endosso político partidário. Entendeu? Então, onde tem a participação partidária, política, na escolha do presidente das associações, seja uma única do Estado, ou seja, várias outras micro-regionais, termina são fracos. A gente percebe no movimento nacional, né, onde existe uma associação de municípios, né, e que tenha menos interferência política, elas são mais fortes. Você pega Pernambuco, é fortíssima. Bahia, forte. Goiás tem duas, já é mais fraco. Entendeu? Ceará, fortíssima. Rio Grande do Norte, fortíssima. Porque é uma única associação e tem uma participação muito pequena do envolvimento político. As do Sul é que tem mais envolvimento político, é onde é menos representativa, são mais fracas dentro do nosso movimento. Então, criar associações no Estado fragiliza o movimento político, o movimento institucional da instituição. Muito bem, 7h57, quero agradecer aqui ao Nerilan Fraga, presidente da MM, pelo papo, pela conversa, por ter disponibilizado o seu tempo para a gente. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, é muito bom estar com vocês, né? São dois grandes profissionais, né? E é um prazer enorme estar aqui, um bom dia a todos, né? E eu quero aqui só dizer para todos que estão nos ouvindo, né? Muita paz no coração de cada um, Deus na vida, né? E vamos para frente. Obrigado, Vinícius.